Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não vou, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, Senhor.
Palavra de Deus. Evangelho registrado por Mateus. Capítulo 9. Mateus capítulo 9. Versos 9 a 13. Quero pregar aos irmãos esta mensagem: comendo e manifestando o perdão de pecados. Gostoso, hein? Comendo e manifestando o perdão de pecados, anunciando o reino. Esta é a mensagem desta manhã. Deixa eu ler com vocês, é um trecho pequeno da palavra de Deus, que assim está registrado. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na colhedoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O fundador da Missão Vida, que é um trabalho assistencial e evangelístico, que nasceu em Goiás, que hoje está em vários estados do Brasil e também no exterior, atendendo moradores de rua. O fundador dessa missão, chamado Vida, o reverendo Vildo dos Anjos, que recentemente foi recolhido à glória eterna, escreveu um livro contando a sua trajetória. E eu recomendo que você leia este livro. Se você se orgulha de algum trabalho que você faz da igreja ou para Deus, leia este livro, porque você vai voltar a estaca menos 10. Mas esse não foi a finalidade dele. A finalidade dele foi contar a sua autobiografia. E a biografia da missão. Neste livro, ele diz o seguinte: que ele precisou abrir outra igreja. Ele é um pastor presbiteriano, mas que precisou abrir uma igreja chamada Missão Vida, específica para atender os internos. Mas o motivo não é bom. O fato é que muitas igrejas, ao receberem os internos, pessoas com dependência química, vício em álcool, deprimidos, abandonados sem dinheiro, as igrejas fechavam suas portas. E não é só a presbiteriana. Presbiterianas, ele não diz o nome, assembleias e muitas outras. Ele então, pelas portas fechadas, se viu obrigado a abrir um novo ministério, que é a Igreja Missão Vida. Queridos, isto é muito sério e tem muito a ver com a nossa passagem. Se nós estamos dispostos a sentar à mesa com pecadores, a fim de compartilhar o reino. O propósito da mensagem de hoje, o primeiro propósito, é capacitar os membros da igreja e encorajá-los a levar o reino de Deus, a evangelizar no seu contexto. Enquanto você come com seus amigos, enquanto você participa do café no seu trabalho, enquanto você caminha
com pessoas indignas, pecadoras. E o segundo propósito, e este é o principal, que você creia que Jesus é o Filho do Homem, que tem toda a autoridade sobre as enfermidades, mas principalmente para o perdão de pecados. Vocês se lembram que Jesus disse: se teu olho te faz tropeçar, arranca-o, para que você não entre com os 2 olhos e vá para o inferno. Isso indica que há algo mais importante do que curar dor. Há algo mais importante do que tratar das suas enfermidades e das minhas, que são e nos oprimem. Há um projeto de Cristo que é superior a atender as demandas do presente, dores crônicas, enfermidades debilitantes, como a irmã acabou de citar. Ele veio com autoridade para tirar o teu pecado. Ele veio com autoridade para perdoar as suas dívidas e reconciliá-lo com o Pai. E dentro deste ambiente, e dentro deste propósito, crer que Jesus é o Filho do Homem, vamos interpretar a passagem e pregá-la. No capítulo 8 e 9 de Mateus, falando do contexto desta passagem, nos capítulos 8 e 9, Jesus manifesta o reino através de poder. Se você folhear brevemente a sua Bíblia de papel, verá que esta seção contém muitos milagres de Jesus. Como eu disse na pregação passada, o Evangelho de Mateus é estruturado e explicado no capítulo 4, versículos 23 e 25, que Jesus percorria todas as cidades, pregando, ensinando, curando, estando entre o povo. Então, no capítulo 5 a 7, Jesus está ensinando sobre o reino, uma nova ética. E agora, dos capítulos 7 a 9, ele manifesta a vinda do reino de Deus através da sua capacidade de perdoar pecados, mas principalmente de realizar milagres. Ele cura um endemoniado, ele acalma a tempestade e muitas outras curas, como, por exemplo, o paralítico de Cafarnaum. É dentro deste contexto da autoridade de Jesus como Filho do Homem que nós estamos lendo a passagem de hoje. Segundo ponto no contexto é a autoridade de Jesus para perdoar pecados. A partir daqui, no livro de Mateus, o foco vai se tornar mais claro. Na mensagem passada, nós aprendemos que Jesus tinha uma agenda ministerial e que a principal tarefa ministerial de Cristo seria ser o nosso Redentor. Sofrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia pelos nossos pecados. Enquanto isso não acontecia, a sua agenda era ensinar, pregar e curar. O que nós devemos também imitar. Mas a partir daqui, fica mais claro que a sua missão não é apenas curar o paralítico, não é apenas dar vista aos cegos, não é apenas tirar a opressão daqueles que estão endemoniados. Tudo isso são sinais que apontam para aquilo que é mais importante no seu ministério. Ele veio para perdoar os teus pecados. Você sente muitas dores crônicas. Você se sente incapacitado, incapacitada, indigno, desprezível, sem esperanças de cura médica. Há uma esperança da qual Cristo veio, que é para perdoar os teus pecados. Então, no capítulo 9, versículo 1 a 8, Jesus demonstra sua autoridade para perdoar pecados. Ele realiza milagre, que é curar um paralítico. E ali, no capítulo 9, leia comigo, diz assim, versículo 5, nós estamos falando do contexto. Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Isso para um paralítico. Ora, para que saibais que o Filho do Homem
tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Autoridade para perdoar pecados. O que é perdoar pecado? Nós sabemos pela Escritura que todo homem está separado de Deus. E você está separado de Deus se não estiver em Cristo. Não pode ter comunhão com Ele. E a maneira pela qual Deus promove a reconciliação é através da cruz de Jesus Cristo. Quando Ele morre na cruz, o seu sangue é o pagamento pelos nossos pecados. E este sangue, portanto, lava o escrito de dívida que pesava contra nós. Quando ele diz, estão perdoados os teus pecados, ele está dizendo, você não tem mais dívida com Deus. Diz, a sua consciência está limpa, alva, mais do que a neve. E ele está dizendo, não há mais condenação. Não há mais condenação. Você está livre. A partir daqui, portanto, nós percebemos que a intenção literária muda. O reino de Deus já não é mais apenas sinais e poder, milagres, mas o reino de Deus se manifestará através da cruz e da ressurreição, que sela o perdão para os seus pecados. Estão entendendo? Então nós estamos no contexto. Dentro do nosso texto, versículo 9, que eu usarei como contexto também, diz, ou registra. Partindo Jesus dali, de Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus. Lucas chama de Levi, que é o seu nome hebraico. Sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Nós temos aqui o mesmo chamado irresistível que nós aprendemos a semana passada. O chamado irresistível a Tiago, João, André e Pedro. João e André tiveram um dia com Jesus. Eles presenciaram um milagre, mas Mateus deve ter ouvido falar. Quem é este que faz o paralítico andar e perdoa pecados? E no mesmo instante que Jesus viu um homem chamado Mateus, ele diz, ô Jaine, larga tudo que você tem e segue-me. Vitor, Felipe, Nathan, o último lá na fila, deixa as tuas coisas e vinde após mim. Imediatamente, Mateus deixou o seu trabalho. E ele estava trabalhando para seguir a Jesus. Mateus, como acabamos de ver, era um publicano. Um homem rico. Nós leremos no Evangelho de Lucas que ele deu uma festança. Só o pessoal da High Society. Dinheiro rolando. Era um homem rico, de posses. Você viu que ele não chama só pescadores, chama ricos também. Mas a riqueza dele era ilícita. Dinheiro de corrupção. Qual o corrupto que você queria ver convertido? Qual o corrupto que você diria, venha para Jesus e ele te receberá? Ele não era apenas corrupto porque ele era um cobrador de impostos. Ele fazia conta do pica-pau. Quem é mais velho vai saber. 1 para você, 2 para mim.
1, 2, 3 para você, 1, 2, 3, 4 para mim. Ele se apropriava indevidamente de dinheiro. Mais ou menos como algumas pessoas aí com rubis na sua casa. Milhões dentro da gaveta. Que pessoa asquerosa, não é? E é justamente esta que Jesus chamou. Uma pessoa asquerosa. Mas diante dos judeus, eles eram impuros e também eram homens desprezíveis, porque eram traidores da pátria. Cobravam impostos dos seus patrícios em favor dos seus inimigos opressores. Você chama uma pessoa dessa para estar no seu time? Então, um homem desprezível, indigno, que irresistivelmente, ao ter contato com o sinal, quem é este filho do homem que dá saúde aos doentes e que perdoa pecados? Quem é este? E quando ele chamou, ô Mateus, vinde após mim. Deixou tudo para seguir. Diz o texto, agora os meus pontos. O primeiro é comendo e compartilhando o evangelho. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos e pecadores e publicanos vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Uma festa de criança para 50 pessoas hoje, dependendo do lugar, vai dar uns entre 4 a 8 mil reais. 4 a 8 mil. Então vocês sabem que fazer uma festa não é algo barato, né? Este homem chama todo mundo. Tem um intérprete que diz, por que ele reúne todo mundo? Porque ele quer celebrar. Ele quer apresentar Jesus para os seus amigos. Ele quer apresentar Jesus para os seus amigos e ele então chama-os todos para um banquete. Então, versículo 10. Convite para um jantar em sua casa, um grupo de muitos publicanos e pecadores. Lembre-se, esse grupo é rejeitado do círculo religioso e social, tal como ladrões, corruptos, prostitutas e estrangeiros. Então ele faz aquela festa e diz, Jesus, você quer vir comer comigo esta noite? E diz aqui que Jesus comeu com eles, inclinou-se para comer. Queridos, eu quero que vocês lembrem disso, quando ver no Antigo e no Novo Testamento, que o comer na tradição hebraica é algo muito mais profundo. E as nossas relações de comer à mesa, em família, domingo ou dia da semana que seja, está profundamente ligado a essa ética, que é um momento de refeição social, que define grupos, define os status sociais. Comer com alguém, tem o ditado, compartilhar uma refeição é compartilhar uma vida. Comer junto é entrar em aliança, declarar aceitação no grupo. Por isso que isso é escandaloso para alguns. Jesus aceita o convite, só, mas eu vou levar mais 11 bocas para comer. Tudo bem? Mais 12, então convidou, mas vão 13. Tudo bem. Eles comem juntos. Ele está comendo e compartilhando o evangelho. Nós, irmãos, como igreja, não armamos emboscadas evangelísticas. Nós, por onde passamos, comendo, bebendo, manifestamos o reino de Deus.
Vocês alcançam pessoas que eu jamais alcançarei. E eu alcanço pessoas que vocês não alcançarão. Os nossos ciclos de convivência. Então, a primeira aplicação nesse assunto, comendo e manifestando o perdão, é que nós não devemos ser autocentrados. O que é um cristão autocentrado? É alguém que está apenas no exercício religioso. A sua fé e a sua vida cristã reduz-se a momentos de culto comunitário e mais nada. Quando Jesus vai comer com esses homens, ele tem equilíbrio e intencionalidade. Equilíbrio, ele não se torna um pecador. Intencionalidade, ele vai para lá, para que todo aquele grupo de homens veja que ele é o Filho do Homem, que tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre os paralíticos, mas tem autoridade para perdoar pecados. Se você vai comer ou beber, leve a boa nova do reino. Não se torne como seus amigos pecadores, mas ao mesmo tempo, não se isole deles. Seja intencional em manifestar o reino. Das diversas maneiras que vocês conhecem. Não se tornem cúmplices dos pecados, mas compartilhe o amor de Deus na vida comum. E veja que Jesus ultrapassa fronteiras, não é verdade? Aqui, fronteiras culturais, fronteiras sociais, espirituais, religiosas. Nosso Deus é o Deus que alcança pecadores. Sansão, um homem consagrado, mas promíscuo. Raabe, uma prostituta. Ruth, uma estrangeira. Mateus, alguém asqueroso. Jesus não era autocentrado. E se nós nos tornarmos uma igreja autocentrada, nós esquecemos do que Jesus fez por nós. O sal, se não sair do saleiro, não tem efeito. O sal precisa entrar em contato com o alimento. E nós, assim como Pedro, nós não somos apóstolos no sentido neotestamentário. Nós somos apóstolos no sentido de enviados. Então nós somos apóstolos como Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Nós também somos pescadores de homens. E nesta aplicação, crie oportunidade para manifestar Jesus aos pecadores. Dê preferência em evangelizar aqueles que não conhecem ao Senhor. Há muitos que estão dentro das igrejas que não conhecem esse evangelho, é verdade. Mas lembre-se, não sejamos cristãos autocentrados, abrindo nosso ciclo de convivência, comendo, bebendo, divertindo-se, mas manifestando o reino de Deus. Meu segundo ponto, versículo 11, que com esta atitude heterodoxa, ou seja, estranha aos fariseus e escribas, que eram os religiosos, Jesus começa a partir daqui gerar oposição. Será que vocês também terão oposição? Quando começarem a manifestar o Evangelho de Jesus Cristo de maneira equilibrada e intencional nos seus ambientes? Vocês também sofrerão oposição. Os fariseus, diz aqui, ora aí, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Os fariseus questionam os discípulos, dá início à oposição.
E na mente dos fariseus, Jesus está se contaminando, tendo contato com pessoas impuras, cerimonialmente impuras. Sabe o que tinha no coração dos fariseus? Uma coisa chamada escrúpulo. Dá um Google aí, não, agora não. Escrúpulo significa uma consciência moral religiosa. E essa consciência moral de retidão, de pureza, de justiça própria, impedia deles se aproximarem para anunciar o reino. Um falso moralismo religioso, preocupados com a moralidade, que nós devemos sim seguir a moral cristã, mas ela não é definidora. Isso não impede Jesus de comer com os pecadores. O que acontece é que esses homens estão resistentes às boas novas do reino. Jesus veio para curar, aliás, para ensinar, pregar. Ele veio para curar os oprimidos, fisicamente e espiritualmente. Mas ele veio para perdoar pessoas indignas. Estar com elas, a fim de que conheçam, entreguem suas vidas, sejam salvos. Nós precisamos tomar cuidado com as barreiras que nós criamos, que não são barreiras bíblicas. O que te impede de, enquanto come, enquanto bebe, evangelizar? É algum tipo de oposição? É algum tipo de consciência moral muito elevada de si mesmo, de justiça, de pureza, que te impede de se aproximar? Jesus não agiu assim. Vocês se lembram da mulher samaritana? Aquela mulher, Jesus atravessou uma barreira cósmica. Deus se fez carne, assumindo forma de servo. Jesus ultrapassou outra barreira cultural. Homem não falava com as mulheres. Jesus ultrapassou uma terceira barreira racial. Os judeus não falavam com os samaritanos por causa de uma guerra étnica. Jesus ultrapassou a barreira da religiosidade. Porque se ele bebesse num copo de uma samaritana, ele seria cerimonialmente impuro. E Jesus ultrapassou a barreira da moralidade. Quantos maridos aquela mulher tinha? Já tinha 5 divórcios. Falar, não, essa daí não merece o reino de Deus, não. O que Jesus diz para ela? Se você soubesse quem é que te pede, tu darias água, e ele te daria água da vida. Então, queridos, observe qual tipo de oposição o impede de comer e manifestar o perdão. Se é algum medo de alguém, de algum grupo, este tipo de oposição, ou se é você mesmo que tem uma consciência de si escrupulosa, moralista, que se julga até melhor do que uma mulher que tem 5 divórcios. Me lembro de uma vez conversando com alguém, e ele, não estou falando pessoalmente, não é nenhum negócio de louvor pessoal não, como exemplo para os irmãos. A pessoa me disse assim, eu já fui casado 5 vezes. E eu comecei a continuar a conversar e explicar.
E no final, a pessoa disse assim: você é o primeiro pastor que eu converso, que eu falei que tinha 5 esposas, já tive 5 casamentos, e não torceu a cara. É isso que Jesus faz conosco. Você não é melhor que Raabe. Você não é melhor que Mateus. Você não é melhor que a mulher samaritana. E Jesus veio para comer com você e anunciar as boas novas do reino. E Ele te chama a comer e compartilhar. Por último, a missão principal de Jesus, que é chamar pecadores ao arrependimento. Versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores. O reino de Deus foi manifestado por palavra e por ação. Jesus tem autoridade e o alvo do seu ministério é ser o Salvador para os nossos pecados. Então nós temos uma transição no Evangelho de Mateus a partir daqui. Ele não é apenas o que cura fisicamente, ele é o que perdoa pecados. Você crê que ele é o Filho do Homem? E que ele perdoa todos os teus pecados? Você crê? Mesmo que hoje possa ser um dia aceitável. Talvez tantos anos na igreja, mas nunca, jamais sentiu que Jesus perdoou todos os teus pecados. Mateus era um pecador reconhecido, um traidor, corrupto, impuro. Não há mérito nenhum naqueles que são chamados. Jesus purifica todos. Ao contrário de nós, que podemos nos contaminar, Jesus é puro. E tudo o que ele toca é purificado. O leproso contagiava. O morto não poderia ser. O leproso contagiava. Jesus encostava nele, a cura aparecia. Não podia tocar em defuntos. Jesus toca na urna funerária de uma criança e ela ressuscita. Ele está com um monte de pecadores corruptos, do colarinho branco. E ao invés de ser contaminado, ele purifica. Ele pode te purificar hoje, trazendo-lhe perdão e boa consciência. E quando Jesus diz misericórdia, não significa significa apenas solidariedade. Fala, bom, você tem que se solidarizar com esses necessitados. Não. Jesus está aqui condenando a hipocrisia, a apostasia, porque os fariseus e escribas praticavam religião, mas achavam que tinham algum mérito diante de Deus. Eles se achavam justos. E aqui é o principal problema da tua vida. O teu problema não é a dor, o teu problema não é pecado, o teu problema é que você se acha justo. E todos aqueles que se acham justos não podem entrar no reino dos céus. Pois não há um justo sequer. Nenhum. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo seu lavar renovador e regenerador do Espírito, diz Paulo na carta de Tito. Irmãos, isso aqui é o antídoto para que a igreja cresça em todas as áreas. Porque por isso você vai ter mais paciência com os que pecam.
Por isso você vai ter mais paciência com os fracos. Você terá mais paciência com os que te maltratam. Porque você não vai se achar mais justo do que os demais. Mas apenas mais um. Mateus, que foi encontrado pela graça. Então, queridos, cuidado com esta hipocrisia religiosa, isolacionista. Compartilhe enquanto come. Eu sempre que almoço com um colega no trabalho, eu dou um tempinho para orar. E oro ali, fecho os olhos. E algumas pessoas perguntam, você ora? Aproveita a oportunidade. Você ora na hora do almoço? Você tem vergonha, né? Não tem vergonha não. Você ora de olho aberto comendo. Para ninguém ver. Agente secreto do reino. Enquanto você come, enquanto você bebe, manifeste o reino. Manifestar a beleza de Cristo na sua vida. Proclamar a Cristo como testemunha. E convidar a fé e ao arrependimento. Como último momento desta conversa. Qual a prioridade de Jesus? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores e perdidos ao arrependimento. E hoje você pode encontrar-se com Cristo. Mas você crê que Ele tem autoridade para curar o paralítico? Você crê que Ele tem autoridade para tirar os demônios? Você crê que Ele tem autoridade para perdoar pecados? Seu coração diz, é verdade, que Ele é o Filho do homem? E se você confessar, você receberá o perdão. E já está escalado para fazer discípulos. Que Deus os ajude. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver,